estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama que está vivo, mas está morto. Amém? Diga assim: prioridade. Avivamento ou sepultamento? Amém? Poder se assentar. Irmãos, como nós estamos falando, então, Deus tem umas coisas que às vezes a gente realmente não entende. Tem também por isso, né? Não cabe a nós entendermos mesmo, né? Provérbios 16:1, Salomão diz que as coisas do coração são para o homem, mas a resposta da boca é do Senhor. Né? Semana passada nós terminamos a campanha Portas Abertas e eu até me preparei para pregar no encerramento, né? E eu vou falar a verdade para vocês, eu fiquei contente porque foi uma palavra tão gostosa que Deus me deu. E a campanha foi tão gostosa que eu falei, poxa, vamos fechar com chave de ouro. Mas aí veio o Fabrício, né, o rapaz, e pregou, amém, né? E eu falei, poxa, então, aí quando hoje eu volto, você vai pregar hoje? Tá fácil, né? Eu vou pregar a mensagem que eu ia pregar semana passada. Aí você vai dizer, mas comida requentada? Comida requentada às vezes até é gostoso, né? Às vezes você chega com uma fome danada, você dá uma arrebentadinha lá e a comida fica gostosa, né? Mas, Lamentações 3:22, a palavra diz que a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. E aí, a gente tem meditado no livro de Apocalipse, e excepcionalmente, eu tenho meditado aqui na igreja de Sardes, né? Uma palavra dura, difícil, né? Mas que é importante nós ouvirmos, com certeza, né? Os textos de Apocalipse, grande parte, sempre dizem o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todo mundo tem ouvido aí? Amém. Glória a Deus. Então todo mundo vai ouvir. Amém? Catarina, não vai dar para dedicar a você essa mensagem, porque a mensagem é para todos, tá? Senão a gente dedicaria a Catarina também, viu irmã? Amém? Irmãos, e quando a gente sempre fala da igreja, né? Às vezes a gente pensa que é a estrutura, ou que é até a denominação, né? Mas é tão fácil entender de que quando nós somos igreja, é singular, é individual, sou eu, é você. A igreja é você. Então, se alguma coisa tem que começar para mudar entre o critério aí de avivamento ou sepultamento, é comigo, é com você. Não adianta você olhar para o lado, ou você querer olhar para o pastor, olhar para o seu líder e querer culpá-lo ou responsabilizá-lo. A responsabilidade é tua. Então a mensagem é para nós, somos para nós, né? E olha o que João começa a dizer, né? Aqui no versículo 1 mesmo, na segunda parte. Estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí quando você vai lá, você não precisa ir não, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para Apocalipse. Mas só para que você tenha uma ideia, no livro de Isaías, capítulo 11, olha aqui, Isaías capítulo 11, olha o que diz: o ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem surgiu do tronco de Jessé, hein? Né? E das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito que dá conhecimento, o Espírito que dá temor, e ele te inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base naquilo que ouviu. Sabe aquela famosa frase? Falem mal ou falem mal, mas falem de mim? Posso até dizer isso, por quê? Porque ele está dizendo que ele não vai julgar pelo que ele ouviu. Ele vai julgar o quê? Por aquilo que ele está vendo. Então quando nós achamos que o julgamento vai ser, como o texto diz aqui, pela aparência, ou pelo que se tem ouvido, está enganado, porque o Espírito nascerá do tronco de Jessé. Quem nasceu do tronco de Jessé foi Davi, né? Jessé é pai de Davi. Então você sabe que ele está falando o quê? Da raiz de Jesus.
Então, quando lá, voltando para o Apocalipse, nós vemos que Apocalipse está falando que Jesus está dizendo à igreja de Sardes: você tem a aparência de viva, mas sinto muito em te dizer, você está morta. É duro isso, irmãos. Mas no século 21, diante de tudo que nós temos vivido, nós infelizmente temos que entender que a palavra de Deus tem dito que a igreja está morta. E aí você vai dizer assim: poxa, mas é só agora tacar a pedra, né? Hoje até começou o culto dizendo, né, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E realmente isso é muito, muito forte, muito importante. Nós entendemos isso, né? De que realmente a ideia que Jesus trouxe para nós lá é a ideia dos 70 vezes 7, né? Que nós temos que perdoar não só 7, mas 70 vezes 7. Um grande mistério, viu, Carlos? Até para os matemáticos que quiserem fazer a conta dos 70 vezes 7, vai dar os seus 300 e poucos, que seria em média de mais de uma vez por dia, né? Então você tem que ficar o ano inteiro perdoando. Então, se nós somos combinados a perdoar 70 vezes 7, você acha que Deus não é capaz de perdoar 70 vezes 7? Deus é capaz de perdoar. Mas o que ele tem dito? Que ele não tem visto arrependimento na igreja de Sardes. E arrependimento, a gente sabe que foi a grande mensagem que João Batista começou o seu ministério. João Batista começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aleluia. E depois João Batista é morto, Jesus começa o ministério dele com uma mensagem nova? Não, Jesus começa com a mesma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, quando nós falamos de arrependimento, do original do grego metanoia, é mudança de mente, mudança de conceito. É mudança daquela cabeça dura que às vezes não quer mudar, que às vezes não quer fazer algo diferente, que acha que está certo. Enquanto que a palavra está dizendo o quê? Arrepende-te. Porque você acha que está vivo, mas você está morto. E aí ele vem trazendo um conceito duro para a igreja de Sardes, mas aqui no versículo 2 ele diz: esteja atento, fortaleça o que resta e está para morrer. Quer dizer, tem um pouquinho ainda respirando ainda, mas ele diz o seguinte: olha, vai morrer, né? Atenta aí para o que vai morrer, pois achei suas obras. Não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então ele estava fazendo obras, porque se ele está dizendo que ele não achou as obras perfeitas, é porque ele estava fazendo obras. Eu venho à igreja, gravata, dou meu dízimo, dou minha oferta, eu canto, eu prego, mas o casal que ele está dizendo: não, isso não está perfeito diante dos olhos do meu Deus. Não é diante dos olhos dos homens, não. Porque às vezes diante dos olhos dos homens, mas está lindo, está show de bola. Mas nós estamos falando de uma avaliação feita pelo Senhor Jesus, o anjo da igreja. E ele está dizendo à igreja de Sardes presente: eu sou a igreja de Sardes hoje. Olha, Valmir, você acha que você está vivo, mas você está morto. E ele está dizendo: olha, pega o restinho aí que está vivo e arrepende. E olha, vocês sabem, irmãos, o mês de abril, né, que é o mês de Abib, né, do hebraico, é um mês muito importante para mim, né? Eu nasci em janeiro, mas o mês de abril, né, está fazendo 9 anos esse ano. Foi o mês onde realmente Deus fez um grande milagre na minha vida. E quando ele fala: olha, pega o restinho, eu fico me lembrando um pouco da minha situação, né? Que tinha um restinho de vida, né? Eu não escutei, porque eu já estava para lá de Bagdá, mas a minha irmã que estava do lado de fora escutou quando os médicos disseram: nós não podemos perder o Howard. E aí fizeram todo o processo de ressuscitação e todo aquele processo onde veio a me reanimar e eu pude ficar mesmo em coma, mas vivo. Então é essa gratidão que eu tenho por Deus quando chega o mês de abril, e eu trato o mês de abril como um mês de
de adoração a Deus, um mês que eu guardo e falo, Senhor, obrigado, porque é um mês especial, como eu disse para vocês. Então, quando eu tenho uma oportunidade, Deus fala comigo sobre a igreja de Sardes, eu falo, meu Deus, isso é muito forte, isso é muito complicado, irmãos. Porque até nós, 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Então não é para que eu te examine, não é para que o pastor te examine, é para que você mesmo se examine. Você chegue à sua conclusão, se você está vivo ou se você está morto. Se você quer avivamento ou se você quer sepultamento. Não adianta você querer culpar o outro, não adianta você querer culpar A, B ou C. A palavra é fiel, ela é direta. E às vezes nós queremos fumar realmente artifícios, porque fica mais fácil, né, irmãos? Isso já começou lá no Éden, né? Adão já se escondeu. Adão, onde estás? Senhor, ouvi a tua voz, mas estava nu e tive vergonha. Mas Adão, você comeu do fruto? Senhor, foi a mulher que tu me deste, que me deu. Você comeu? Foi a serpente que me deu. E vai o efeito cascata. Porque a culpa nunca vai ser minha. Eu não tenho culpa. Eu sou inocente, ao coitado de mim. Então, quando nós chamamos para nós a responsabilidade de entendermos que nós achamos que estamos vivos, mas estamos mortos. E aí? O que eu preciso fazer quando eu estou morto? Eu preciso ressuscitar. Eu preciso viver. Essa semana, um grande amigo meu, ele teve a triste notícia de que ele estava com câncer de próstata. Ele ficou muito chateado, muito abatido, né? Ele mandou uma mensagem para mim e falou, Albert, olha por mim que eu tive diagnóstico de câncer de próstata. E assim, não foi nem para animá-lo não, né? Mas o que veio no meu coração na hora, eu falei, poxa vida, olha só. Em João 6, Jesus também dá um diagnóstico. Jesus disse assim, olha, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aleluia! E aí ele falou que se motivou com aquilo. Eu falei, graças a Deus. E aí a minha oração, eu peço você da minha oração, amanhã ele está indo no oncologista, para que amanhã esteja decidido qual vai ser o plano do tratamento dele, né? Se vai ter quimioterapia, essa coisa toda aí que vocês já sabem, né? Que é a parte talvez mais dolorosa mesmo, né? Porque eu também vou lá e me relembro da minha época, né? Eu sei que o que foi mais dolorido foi todo aquele processo que eu passei até chegar o X, Y, né? Vamos operar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então isso é muito difícil realmente. E a gente fica num conflito. Porque os irmãos sabem que quando há enfermidade, a primeira coisa que se pensa é pecado. É pecado, não é, velho? Até pecado, velho. Tá vendo? É Deus colocando a mão. Eu falo, poxa, mas Jó estava em pecado. Nós vemos no texto de Jó, dizendo que Jó pecou tanto que o Senhor pôs a mão sobre ele e deixou que Satanás fizesse o que fez com ele. A palavra diz que Jó era um homem justo e fiel. Então os justos e os fiéis também passarão por momentos difíceis. E aí o que a igreja de Sardes está dizendo aqui, ó, versículo 3. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que continuam com suas vestes, e eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, e os vencedores serão igual àqueles que estão vestidos de branco, jamais apagarão o seu nome do livro. Então, quando a gente fala em tem poucos, a gente às vezes fica meio surpreso, porque a gente valoriza sempre o quê? Quando tem muito. Então, quando ele está dizendo que ele está valorizando os poucos, e aí fica aquela pergunta: você é um dos tais? Você é um dos poucos? Ou você é um dos muitos? Né? E não quero nem dizer lá o texto de Mateus 22,14 lá, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque ele não está falando nem de escolhidos, não. Ele está falando do que tinha, da sobra.
da igreja de Sardes. Essa igreja de Sardes é uma igreja que estava na Lídia Menor, né, que era a Ásia Menor, isso mais ou menos uns 380 anos antes de Cristo, eu acho, mais ou menos, né, até uns 380 anos de Cristo, e era uma cidade com muito destaque, uma cidade que tinha um sistema de defesa muito grande, ninguém conseguia invadir a cidade de Sardes. Mas ela caiu, sabe por quê? Porque houve uma traição. Então conseguiram invadir por um sistema subterrâneo que tinha na cidade de Sardes. E hoje a arqueologia não consegue achar nada mais da cidade de Sardes. Hoje não se consegue achar mais nenhuma estrutura, nenhuma palácio, nenhum castelo, nenhuma casa da cidade de Sardes. Sardes foi completamente destruída. Então, eu fico imaginando que às vezes Deus está dizendo: olha, você está viva, mas você está achando que está vivo, mas você está morto. Então, olha, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5,14: desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andeis como sábios e não como necios, remindo o tempo, enquanto os dias são maus. Vivemos dias maus, né? A gente tem visto, às vezes, até o que eu falo na brincadeira, os irmãos sabem, que às vezes a gente vê os irmãos darem mais testemunho do que testemunho, né? Mais testemunho, porque, por exemplo, o próprio Odilon, né? Ele foi assaltado, não sei o quê, né? A Cris também contou alguns problemas que teve na família, né? E às vezes você vê, poxa, não é isso que a gente quer escutar, né? Fala sério. Você quer escutar isso? Você não quer. Você vem na igreja no domingo, você deixa às vezes até lazer para poder vir na igreja no domingo. Você quer escutar o quê? Glória a Deus, né? Você quer ver manifestações, né? Hoje eu poderia até dar desculpa que o microfone tem cabo, então não dá para me descer, não dá para me andar muito aqui. Mas não, vocês sabem que não é muito o meu estilo, né? É perigoso eu cair se eu ficar fazendo essas coisas. Então o que a igreja quer? A igreja quer motivação. Tem algumas igrejas que já até apelaram para o sistema do coach, né? Estão levando alguns coaches da igreja. Amém? Deus abençoe, né? Mas eu conheço o sistema coach para preparar para uma questão profissional, uma questão social. A questão espiritual não tem coach nenhum que resolva. Quem resolve é o Espírito Santo de Deus. Quem resolve é aquele que se propõe a estar em oração, é aquele que se propõe a estar de joelhos e orando ao Senhor. E isso é algo extremamente individual. A gente procura fazer algumas coisas de forma coletiva, e graças a Deus por isso. Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí no versículo 3, o que vai dizer? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Só pelo simples fato da igreja estar unida, o Senhor vai ordenar a bênção e a vida. Olha lá, olha só. Nos unimos e Deus já está lá do céu olhando e já falou que o povo está unido. Vai lá, anjo, abençoa eles. Vai lá, escuta lá o clamor daquele ali, né? Vai lá, responde a oração daquele ali que ele está clamando muito. Olha lá, ele jejuou, ele está orando na madrugada, ele está. É o fato de estarmos unidos. Nós sabemos também que pelo fato de estarmos unidos, teremos dificuldades no relacionamento, né? Provérbios 27:17, somos como o ferro de um ao outro se afia. E aí, em função desse problema no nosso relacionamento, a gente acaba fazendo o quê? Se distanciando. Quer dizer, olha, a coisa até meio matemática, né? Meio da integral, da variável, né? Que vai para a derivada e acaba ficando. Por quê? Porque a gente se une para dar certo, e não dá certo, a gente se separa. Olha que maluquice, né? Que coisa doida. E aí você acha que Deus usar o Carlos, que tem uma experiência com o mundo aí fora, para achar o carro do Odilon que não tinha seguro, é algo, foi sem querer, foi a sorte, sabe? Deus tem propósitos diferentes para fazer a chave do mundo dele. Deus quer fazer com que a igreja de Sardes fique viva, não morta.
Na pergunta lá, avivamento ou sepultamento, Deus quer o avivamento. Deus não quer o sepultamento da igreja. Mas Deus respeita, através do livre-arbítrio, a escolha do povo. Deus sempre respeitou a escolha do povo, né? Lá em 1 Samuel capítulo 10, o povo disse para Samuel: olha, todo mundo tem um rei, por que nós também não temos? E aí Samuel ficou tão chateado e falou: Deus, eles estão me rejeitando. Porque Samuel era o juiz, era o sacerdote, era o homem que tinha o relacionamento de Deus para com o povo. Deus falou: não, Samuel, eles estão rejeitando é a mim que eles estão rejeitando. Então eles querem um rei, eles vão ter um rei. E aí, quem foi o rei? Saul. Que nós sabemos o que aconteceu com Saul, né? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Já que você não quer obedecer, você quer sacrificar, o teu reino foi rejeitado. Então, às vezes, irmãos, nós erramos por bobeira, né? Estamos estudando agora, terminando o livro de Oséias, na escola bíblica, né? Oséias 4:7, né? Porque o meu povo perece porque ele faltou conhecimento. E aí, ó, um desses 7 espíritos aqui, ó, é um espírito de conhecimento. Nós vimos lá no livro de Isaías, capítulo 11. Então, ele está disposto a dar o conhecimento também do seu povo. Mas o povo prefere o quê? Rejeitar. O povo prefere o quê? Ficar talvez numa zona de conforto. E aí nós vivemos a religiosidade. E a igreja de Gálatas estava vivendo a religiosidade. Aí Gálatas capítulo 3, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ó insensatos Gálatas. Insensatez, você sabe que é loucura, né? Então, ó loucos Gálatas, que começaram no espírito, mas terminaram na carne. Começaram vivos, mas terminaram mortos. Então, às vezes, irmãos, nós temos que parar e refletir na nossa vida. Porque nós ligamos lá um automático, e esse automático vai deixando a gente, às vezes, numa situação muito complicada. Eu até conheço uma história, pena que o Marcos não está aqui, o Marcos meu sobrinho, porque ele conhece de aviação. Eu não sei se isso é uma rotina do segmento de aviação, mas nos anos mais ou menos 2000, 2001, nos Estados Unidos, a torre de voo detectou um jato andando no mesmo plano de voo por muito tempo. E eles tentavam entrar em contato com o jato, com o avião, e não conseguiam, não tinha retorno. E aí eles mandaram um caça ir lá para dar uma olhadinha. Então esse eu queria saber, não sei se isso é rotina do sistema aéreo, né? Se a aeronáutica faz isso. E aí quando o caça chegou o mais próximo possível e olharam lá dentro, estavam todos mortos dentro do jatinho. Depois que ele caiu e descobriu, houve uma despressurização e todos morreram dentro do jatinho. Mas lá na torre de voo apresentava o quê? Que o jatinho estava vivo. Por quê? Porque ele estava indo. Só que de repente, Mayday, não sei o quê, papapá, e tal, e não tinha retorno, não tinha feedback. E às vezes, talvez é assim que Deus está falando com a igreja de Sardes. Olha, vocês estão vivos aí, né? Estão indo, tem festividade, tem culto, tem palavra, tem oração, mas presta bem atenção, vocês estão mortos. Vocês estão mortos. E aí qual foi a tendência daquele jatinho? Foi cair depois, né? E aí a gente pode fazer toda a análise e descobriu isso que eu estou falando para vocês, que todos lá dentro haviam sido mortos. E eu tenho certeza que aqui dentro todos estão vivos. Amém. Amém. Nós estamos vivos pelo poder e pela graça do Senhor. Então, como igreja do Senhor, talvez não como a igreja de Sardes, mas como a igreja do Senhor, aquela que foi chamada para fazer diferença no mundo, aquela que foi chamada para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Porque eu fico imaginando, sabe, irmãos, Deus chamou o homem para a salvação, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 2, né? 1 Timóteo 2, 3,
que o grande desejo de Deus é de que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E eu gosto muito da palavra verdade no grego, é a palavra aletheia. E a palavra aletheia significa o seguinte, uma tradução simples: aquilo que é revelado. Quem gosta de revelação aí? Eu gosto de revelação. E quando você gosta de revelação, para o grego, você está dizendo o seguinte, que eu gosto da verdade. Se eu gosto de revelação, eu gosto da verdade. Então não pode existir revelação mentirosa. Certo? Se eu gosto da verdade, eu gosto de revelação, tem que ser verdade, tem que ser a verdade. Então quando a palavra vem e ela conflita comigo, e ela vem bate de frente comigo, se ela é verdadeira, eu tenho que o quê? Me arrepender, o texto diz. Eu tenho que o quê? Me submeter ao que a palavra está dizendo para mim fazer. E ele está dizendo para a igreja de Sardes: arrepende-te enquanto ainda é tempo. Aproveita o resto, né? Aqui ó, versículo 3, né? Versículo 4, né? No entanto, vocês têm aí ainda em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. E aí, quem quer ser esses poucos? Quem são esses poucos aí? Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Os poucos? Só dos poucos. Ele está falando que são poucos, são poucos. Então, às vezes nós queremos fazer parte de uma maioria. É muito bom você fazer parte da maioria, porque a maioria é sempre a que vence, né? Entre aspas. Mas ele está dizendo que são poucos os que têm as suas vestes lavadas. E aí eu fico imaginando, quando eu me proponho então a estar entre os poucos, eu sei que eu vou ser diferente. Eu sei que às vezes eu vou ser até criticado. Eu vou ser, às vezes, hostilizado. Mas não é exatamente isso que Jesus disse que ia acontecer, né? Mateus 16, 24, Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, e eu gosto disso porque Jesus está dizendo assim: eu vou na frente. Estou na frente. Se ele está dizendo quem quiser vir após mim, é sinal que ele já saiu da frente. Aí ele diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Pô, irmãos, tomar a cruz, misericórdia, Jesus. Negar a si mesmo. Poxa vida, sabe, eu sou uma pessoa assim que eu particularmente, eu vou ser sincero para vocês, algo que tem assim, eu tenho pedido a Deus que mude em mim isso, porque assim, o meu conceito de justiça sempre foi um pouco assim, mais apurado, sabe? Que seja aquele negócio, sabe? Isso é injusto, eu sou contra isso é injusto. Mas lá em Mateus 5, versículo 6, Jesus disse assim: ó, todo aquele que tem sede e fome de justiça, eles serão fartos. Sabe o que Jesus está dizendo para mim? Valbert, você vai se fartar da justiça, porque Deus vai ser justo para com você. Deus vai agir de forma justa na sua vida. Mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu tenho dito às vezes que as pessoas me veem andando com a minha cama, né? Toma a sua cama e anda. Jesus falava para quem me cura, né? E às vezes as pessoas me veem andando com a minha cama, meio torto assim, não. Mas é a minha cruz também. E vamos lá. Porque ele disse depois o quê? E me siga. Então eu estou seguindo Jesus. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Atrás não volto. Não. Então, irmãos, são situações, irmãos, que nós temos que pôr divisor de águas na nossa vida. Divisor de águas, né? E às vezes, para pôr esse divisor de águas, a gente quer se preparar, quer fazer, quer dizer, espera aí um pouquinho, né? Igual quando faz lá, não só as mulheres, todo mundo faz as famosas propostas lá de vou emagrecer, né? Deixa para segunda-feira. Segunda-feira eu começo, como é que chama lá? Você vai fazer para emagrecer? Dieta, vocês tá vendo como tudo sabe? Tudo conhece. Vou fazer dieta. Mas sabe quando vai começar nessa dieta? A partir de segunda-feira. Por quê? Porque domingo. Domingo tem oração.
Domingo vai ter churrasco lá na casa do Luciano, rapaz, que é isso? Né? Deixa para começar a dieta na segunda-feira. Mas sabe o que Deus está dizendo para a igreja de Sardes? É agora, é já. Tome a sua decisão já. Porque você tem a aparência que está vivo, mas está morto. E às vezes, irmãos, nós não queremos. Pode ter certeza que uma das coisas que a gente não quer é conhecer morte, né? A gente briga pela vida mesmo em condições adversas, né? E eu estou aqui para dizer isso para você, porque eu me lembro que uma das coisas que os médicos me falaram é que isso, você brigou muito pela vida, né? Mesmo estando lá todo grogue, todo detonado, cheio de sonda, você ficava pela vida. E aí eu até falei para ele, né? Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Então, já que é um dom gratuito, eu quero. Diz que de graça tem injeção na testa, eu quero. Né? Mas de graça eu quero vida e vida com Deus. Então, quando eu acho que nós, como igreja, seja a igreja de Sardes, a melhor igreja foi a igreja de Filadélfia, né? Mas de todas as 7, irmãos, todas tomaram repreensão. Pode ficar tranquilo, tá? Mesmo Filadélfia, que foi a melhor igreja, a igreja mais bonitinha, no quadro pintado aqui em Apocalipse, mas até ela foi cobrado, até ela foi achado uma falha. Porque realmente essa perfeição que nós queremos ter, e às vezes, como eu falei para vocês, naquele filtro que eu tinha, eu queria cobrar de mim, de todos, essa perfeição, ela não vai ser possível. Não vai ser possível. Não quero te desestimular a buscar ser perfeito, a ser bom, a ser íntegro, a ser honesto, mesmo em meio a uma situação caótica que nós vivemos, né? Irmãos, eu fiquei horrorizado. Eu vi esse dia uma reportagem, o camarada de muletas, e ele assaltou uma loja. Irmãos, ele estava de muleta e ele assaltou a loja. Sabe o que aconteceu com ele? O policial pegou ele. Foi fácil, não foi? Ele correndo lá de muleta e o policial atrás. Olha onde nós estamos. Mateus 24, 12, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então há um esfriamento em relação ao amor, aos relacionamentos. Lógico que há. Mas ele está dizendo o seguinte, que tinha poucas pessoas em Sardes que não os deixaram se esfriar. Tinha poucas pessoas em Sardes que deixaram e mantiveram as suas roupas limpas, as suas vestes brancas.